Oi, meu nome é Sandra Kispierucci e irei apresentar o trabalho conclusivo do curso. Irei abordar o tema das complicações da estrongiloidíase em pacientes que fazem terapias com corticoides. Meu orientador foi o Thiago Fidelis Ferrão e a minha co-orientadora foi Amanda Oliveira Bacim. O objetivo deste trabalho é relatar o desenvolvimento da infecção por estrongiloides estercoralis em pacientes imunossuprimidos devido ao uso de corticoides, destacando a importância do diagnóstico e tratamento da estrongiloidíase em pacientes imunossuprimidos. A estrongiloidíase foi descoberta pela primeira vez em 1876. Ela afeta cerca de 30 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Normalmente ela é encontrada em países de clima tropical e subtropical. Em alguns casos de supressão imunológica, o nematóide envolvido se dissemina, levando a uma síndrome de imperfecção amplificada e possivelmente letal. Essa doença é causada por duas espécies de eumintos do gênero Strongyloides, o Strongyloides fullerboni e o Strongyloides estercoralis, sendo este último considerado a espécie mais comum e de maior importância clínica para o homem. Aqui há um relato de um caso de um homem nepalês de 56 anos que apresentou sintomas de náuseas, vômitos, dores nas articulações e cólicas abdominais. No seu histórico médico, revelou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial sistêmica e tuberculose pulmonar previamente tratada. O paciente estava sendo tratado com prednisolona oral por 8 dias devido a uma suposta exacerbação de sua depressão. No entanto, suas condições pioraram e acabou mostrando uma hemorragia alveolar difusa grave. Então, foi recomendado um exame microbiológico de lavado branco-alveolar no paciente. Também foi realizado um exame de preparação de coloração de bacilos ácido resistentes de Ball, no qual revelou larvas filariformes de estrongiloides. E, enfim, ele foi tratado com ivermectina e albendazol para estrongiloides. E também foi tratado com linezolida mais vancomicina para as duas espécies que foram encontradas, para duas cepas de Enterococcus faecium. No entanto, as condições do paciente não foi possível recuperar e veio a óbito. Aqui vemos o parasita filariforme na coloração de Ball. O ciclo de vida do parasito ocorre de forma direta e indireta. No ciclo direto, as larvas filariformes infectantes presentes no solo penetram através da pele do hospedeiro, seguido alcançam a circulação sanguínea, atingindo o coração e pulmões, ascendem à árvore brônquica e chegam à faringe, podendo ser expulsas pela expectoração. Já no ciclo indireto, as larvas rabiditóides eliminadas juntamente com as fezes diferenciam-se em machos e fêmeas de vida livre. Após a cópula, as fêmeas produzem ovos, dos quais eclodirão larvas rabiditóides e evoluirão para larvas filarioides infectantes. A transmissão ocorre quando as larvas filarioides infectantes penetram através da pele.
Elas também podem penetrar através de mucosas da boca e do esôfago. Alguns fatores que levam essa transmissão é devido à falta de higiene pessoal, água potável insuficiente, saneamento básico insuficiente e a falta de conhecimento sobre a doença nas populações de alto risco. A autoinfecção externa ocorre quando as larvas rabiditoides presentes na região perianal de indivíduos infectados transformam-se em larvas filarioides infectantes e penetram nesse local, cobertando o ciclo direto. Essa maneira de infecção é mais comum em crianças, idosos ou pacientes que usam fraldas. Já na autoinfecção interna, ocorre quando as larvas rabiditoides, ainda no lume intestinal, transformam-se em larvas filarioides e penetram na mucosa intestinal do intestino grosso. As manifestações clínicas da estrongiloidíase estão relacionadas aos locais pelos quais o estrongiloides entra ou passa no organismo humano. As lesões cutâneas podem ser discretas e passar despercebidas. Essas lesões geralmente aparecem no local da penetração, como nos pés. Como as larvas podem passar pelos pulmões, podemos encontrar locais com hemorragias. Também podemos observar lesões inflamatórias e pneumonite difusa, característica da síndrome de Loeffler. Nos casos mais graves, pode haver derrame pleural, que pode ser agravado caso as larvas permaneçam por mais tempo nos pulmões. Já no intestino, grande parte da sintomatologia é manifestada no intestino delgado. Lá ele pode produzir alguns processos inflamatórios, hemorrágicos, ulcerações, congestão, edema, perda de pregas e vilosidades, e entre outras características. Em muitos casos, ocorrem diarreicas mucossanguinolentas. A estrongiloidíase tem um amplo espectro de manifestações que variam desde doença assintomática até infecção e estrongiloidíase disseminada. Em casos de síndrome de hiperfecção, são características pelo aumento do número de larvas que são excretados nas fezes ou no escarro. Isso ocorre em conjunto com outros sintomas do trato gastrointestinal e respiratório. A estrongiloidíase passa a ser conhecida como a forma disseminada quando as larvas são encontradas em outros órgãos, como no cérebro, fígado e rins. Nesses casos, a forma da estrongiloidíase é considerada como a forma mais grave e de maior índice de mortalidade. Pacientes com deficiência na imunidade são aqueles que recebem o uso de corticoides a longo prazo, pacientes infectados com HTLV, HTLV1 e HIV. Receptores de transplante estão em risco de desenvolver a síndrome de hiperfecção. A maioria dos pacientes que desenvolvem a síndrome de hiperfecção são administrados com doses de corticosteroides, frequentemente para DPOC. A estrongiloidíase disseminada foi descrita como uma forma letal para pacientes imunossuprimidos. A estrongiloidíase disseminada é definida como o envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas, além do pulmonar e gastrointestinal. A mortalidade pode chegar a 87% e frequentemente associada à infecção bacteriana secundária. Agora irei abordar um pouco mais sobre a ação
do uso de corticoides na formação da estrongiloitíase. Segundo a literatura, os corticoides atuam estimulando a apoptose de células TH2, reduzindo o número de eosinófilos e desencadeando a inibição da resposta de mastócitos. Esses metabólicos corticoides assemelham-se a equidisteroides, que são substâncias que regulam o desenvolvimento das larvas, estimulando a diferenciação das larvas rabiditoides e filarioides, induzindo a autoinfecção interna e, consequentemente, a hiperfecção da estrongiloide e a disseminação dela. Métodos como o Baeman e de Rugai são os mais adequados, baseando-se no hidro- e termotropismo das larvas rabiditoides de estrongiloides. Esses métodos são bem simples e rápidos, com respostas dentro de 1 ou 2 horas. Também pode ser utilizado métodos de cultura, como o de Harada Mori. Aqui vemos alguns exames que podem ser realizados, como o método de Rugai, método de Baeman e o método de Harada Mori. Alguns métodos imunológicos, como a tese de ELISA, também podem ser utilizados. Outros métodos, porém mais invasivos, como a secreção traqueal, lavado brônquico, aspirado gástrico ou nas biópsias gástricas jejunal, cutânea e pulmonar. Os principais medicamentos utilizados na estrongiloidíase é a ivermectina, uma substância de escolha no tratamento de indivíduos imunossuprimidos. Nos casos de autoinfecção interna, em que há constipação intestinal, é importante que o paciente receba, além da terapêutica específica, um laxativo para restabelecimento do funcionamento intestinal. Este medicamento é contraindicado para gestantes e lactantes. Também temos um medicamento, albendazol, que atua sobre as fêmeas partonogenéticas e larvas. Também agem contra outros nematóides intestinais. Este não deve ser administrado nas formas disseminadas. Temos também o albendazol, que atua sobre as fêmeas partonogenéticas e larvas. Também age contra os outros nematóides intestinais, não devendo ser administrado nas formas disseminadas. Também temos o tiabendazol, recomendado nos casos de imperfecção. Temos também o medicamento cambendazol, que atua sobre as fêmeas partonogenéticas e larvas. No decorrer do trabalho, que o uso de terapias com corticosteroides não é recomendado devido aos seus efeitos imunossupressores. Ele aumenta a suscetibilidade à infecção parasitária, atuando na maturação das larvas rabidiformes em larvas filariformes infecciosas, amplificando a infecção. Sendo assim, a melhor estratégia de prevenção das formas graves é identificar e tratar pacientes infectados e os de alto risco antes de iniciar os imunossupressores. Por fim, destacamos a importância da realização do exame parasitológico de fezes e do tratamento precoce de pacientes imunocomprometidos, principalmente aqueles que fazem uso de corticoides ou que são submetidos a esta modalidade de tratamento. Os médicos devem estar cientes das manifestações específicas da doença que podem mimetizar outras doenças, levando a diagnósticos equivocados e erros médicos.
Obrigado pela atenção e qualquer dúvida podem entrar em contato ao meu e-mail e tchau.